Um bom dia, estou passando aqui para deixar mais uma reflexão com você. E o texto para nossa meditação está aqui em Mateus capítulo 17 e o versículo 24, que diz o seguinte: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas. Perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Possivelmente aqui Jesus estava na casa de Simão. E um grupo chegou até Pedro perguntando se Cristo não iria pagar o imposto. Mas o que estava por detrás? Qual é o contexto aqui? O contexto é que Mateus ele escreve para os judeus. E tinha um grupo querendo provar que Cristo não era o Messias. E o grupo fez um projeto, usou de artimanha, porque naquela época, quem não pagava o imposto? Quem estava isento do imposto? O sacerdote, o rabi, o levita e o profeta. Então, o que o grupo estava pensando? Se esse grupo não paga o imposto, então se Jesus pagar o imposto, ele vai estar anunciando para todo mundo que ele está abaixo desse grupo. E o grupo lançou o projeto em primazia para Pedro. Porque se Pedro caísse, o grupo ia para a segunda etapa. E o grupo chegou até Pedro e perguntou: Pedro, Cristo não vai pagar o imposto? Pedro respondeu de forma positiva. A lição que vem em primazia: Pedro perdeu uma boa oportunidade de falar de Cristo. Porque Pedro tinha que responder: ele não vai pagar. Porque se o levita, o rabi, o sacerdote e o profeta, eles não pagam, por que Cristo, sendo o Filho de Deus, ele tem que pagar? Pedro perdeu uma boa oportunidade de falar quem Cristo era. Aconteça o que acontecer, não perca a oportunidade. Deus vai colocar muitas pessoas em contato com você. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus para elas. Falar do Evangelho. O que Cristo fez na tua vida, quem é Deus para você. E o milagre que Ele fez na sua vida e na sua família. Então aconteça o que acontecer, não perca a oportunidade. Segunda lição. Pedro caiu e o grupo festejou. Mas o grupo agora foi para a segunda etapa. Pedro entrou em casa e o grupo junto com ele. E quando Pedro foi para perguntar a Cristo, Cristo já lhe antecipou e fez uma pergunta para Pedro. Outra lição para mim e para você. Jesus aqui poderia ter brigado com Pedro, ter arrumado uma contenda, mas ele não fez. Por que ele não fez? Porque Deus não aprova a contenda. Então, uma lição para mim e para você: evite contenda. Tome muito cuidado para não entrar em contendas. Nesse momento que a gente está ficando isolado em casa, toma cuidado para evitar contenda com a esposa, com os filhos, com o vizinho, nas redes sociais. Cuidado com o grupo de WhatsApp que você posta ali. Cuidado para você não arrumar uma contenda. A outra lição: Jesus poderia ter resolvido a questão, colocado a mão no bolso e tirado ali um valor, ter feito o dinheiro ter surgido de forma instantânea. Mas o que ele fez? E por que ele fez pedindo para Pedro ir no lago? Sabe por quê? Porque Pedro tinha falhado. E Cristo quis também dar uma lição em Pedro. Ele pediu para Pedro ir lá no lago e pegar o valor na boca do peixe. Pedro poderia ter questionado, ter dito: Senhor, o Senhor está louco? Não tem como eu fazer, isso é impossível. Mas foi isso que Pedro fez? Não. A outra lição: Pedro obedeceu.
Por que Pedro obedeceu? Porque um dia Pedro tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada, E no outro dia ele estava ali na beira do lago, recolhendo as redes. E Cristo chega e pede para Pedro lançar as redes. E Pedro obedece e faz o que Cristo tinha pedido. E Pedro pegou muitos peixes. Ele viu o milagre, o poder da palavra de Cristo. Outro dia ele estava no barco e alguém apareceu, alguém disse, é um fantasma. Alguém disse, não, é o Senhor. E Pedro, ele falou com Cristo, Cristo, se é realmente o Senhor, me permita ir até aí. O que Cristo disse? Pedro, vem. E Pedro desceu do barco e começou a caminhar por cima do mar. Pedro estava ali caminhando. Mas no momento que ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar. Pedro viu muitos milagres. E sabe por que Pedro obedeceu? Porque ele confiou na palavra do Senhor. Porque quando Cristo falou, vá e faça, ele sabia que ele poderia confiar que iria dar certo. Sabe por que muitas vezes nós não vemos muitos milagres? É porque a gente não obedece. A gente não confia. A gente quer fazer do nosso jeito, não do jeito de Deus, não do jeito que a palavra pede. Então Deus quer fazer muitos milagres na tua vida. E tem uma bênção que é para todo mundo. A chuva, outra também o sol, é para todo mundo. Mas tem uma bênção que ela é decorrente à obediência. Só recebe quem obedece. A outra lição. Cristo mandou Pedro tirar o dinheiro da boca de um peixe. Você já viu dinheiro dar na boca de um peixe? Eu já vi quando alguém estava precisando ou necessitando ir no agiota, no banco, ir com a família, com o vizinho, pedir emprestado. Mas nunca vi dinheiro dar na boca de um peixe. Mas veja o poder de Deus. Se ele foi capaz de tirar o dinheiro da boca de um peixe, imagina o que ele é capaz de fazer na tua vida, na minha vida. Deus, ele abriu o mar, ressuscitou-lhe um morto, fez o pão cair do céu, fez a água amarga se transformar em água doce, curou um leproso, que da ótica humana é impossível, não tem como, mas Deus faz. Agora, se Deus é capaz então de fazer tudo isso, imagina o que ele é capaz de fazer na tua vida. Talvez tem gente que está precisando de um milagre, necessitando de um milagre, clamando por um milagre. Deus pode fazer qualquer coisa na tua vida. Sabe por quê? Sabe o que limita o poder de Deus? A gente, quando a gente não crê. Porque nada limita o poder de Deus. Nem vício, nem doença, nada pode limitar o poder de Deus na tua vida. Então, nesse momento, creia no poder de Deus. Eu não sei qual que é o teu problema, a tua dificuldade. Entrega ela nas mãos de Deus. E a última lição. E Cristo diz assim, Pedro, você vai pegar a moeda na boca do primeiro peixe. Para dizer que ele o quê? Que ele controla tudo. Para mostrar para aquele povo, para aquele grupo. O grupo ali estava montando uma cilada, mas Cristo reverteu a situação. Porque só Deus pode tirar dinheiro da boca de um peixe. Ainda falou assim do primeiro peixe. Se ele fez isso no primeiro peixe, para nos mostrar que ele controla tudo, ele também está controlando a tua vida. Nesse momento a gente precisa sair do banco do motorista, ir para o banco do passageiro, entregar o volante nas mãos de Deus e permitir Deus guiar. Que Deus te abençoe. Que você possa se apoderar do poder de Deus nesse momento. Faça uma oração. Entregue teu problema, tua vida, tua dificuldade nas mãos de Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe você.